Então, vamos lá, né? Retomando aqui o que a gente viu na aula passada, o mais importante da aula passada é a gente lembrar que a gente viu a segunda lei de Newton, né? Ou o que a gente chama da lei fundamental da dinâmica, né? Para o movimento de uma partícula, né? Vou botar aqui. E eu falei para vocês que ela é basicamente uma equação diferencial, né? Ou seja, a massa da partícula vezes a aceleração, né? Só que o que é a aceleração? A derivada segunda da posição com o tempo vai ser igual à força que está agindo na partícula, né? E essa força ela pode depender do tempo, pode depender da posição ou pode depender da própria velocidade, certo? Então, pode depender da velocidade, só que lembrando, a velocidade é a derivada, né? Então, vamos colocar aqui, ó, derivada, né? Essa equaçãozinha aqui, não sei se vocês lembram, mas essa equaçãozinha, quando vocês verem a equação diferencial, é exatamente a definição de uma equação diferencial de segunda ordem, né? A equação diferencial ordinária de segunda ordem, certo? E a gente, inclusive, resolvemos o caso, né? O caso é que a força só depende do tempo, tudo bem? Hoje a gente vai resolver mais alguns exemplos, certo? De como a gente resolver essas equações diferenciais, certo? Só tem um detalhe que eu queria falar para vocês, é que assim, você pode ter perguntado, né, professor, o senhor falou da segunda lei de Newton e a primeira lei de Newton, né? Boa noite, Thaís. Que eu não falei nada, né? Vou só falar algumas coisinhas sobre a primeira lei de Newton que vocês devem lembrar, né, lá do ensino médio, que é a lei da inércia, né? Que diz que o corpo ou fica parado ou ele se move com velocidade constante se não tiver agindo nenhuma força sobre ele, certo? Então, assim, a primeira coisa é fácil da gente entender, né? O corpo vai ficar parado se não agir nenhuma força sobre ele. Então, esse pincel vai ficar parado aqui na minha mão, a menos que eu faça uma força sobre ele. Isso é bem óbvio, né? O que não é tão óbvio é que ele vai ficar com velocidade constante, né? Se não tiver agindo nenhuma força sobre ele. Ou seja, esse pincel, ele era para andar com velocidade constante, né? Se não tiver agindo nenhuma força sobre ele, né? Lógico, se eu soltar aqui, ele não vai ficar, por quê? Porque está agindo várias forças sobre ele. Boa noite, Natália. Né? Então, está agindo a força-peso, certo? Então, ou seja, o peso vai levar ele para o chão. Quando ele bater no chão, ele vai quicar, certo? No chão, e aí eventualmente vai parar por causa do atrito, certo? Então, basicamente, as coisas no nosso dia a dia, né, aparentemente elas não obedecem a lei da inércia, certo? Aparentemente, né, não obedecem por causa do atrito, né? Então, tipo assim, se eu empurrar uma caixa, né, se eu empurro uma caixa, ela anda um pouquinho e depois para, né? Sendo que se não houvesse atrito, ela era para ficar andando para sempre, né? Então, você imagina se eu colocasse essa caixa numa pista de gelo, se você empurrar, ela vai andar bastante, né? Eventualmente ela ainda pode parar porque o gelo ainda tem um pouquinho de atrito, mas nem tanto, né? Mas graças ao atrito, né, a gente não consegue viver isso, né? De que as coisas vão sempre ter velocidade constante, certo? E na realidade, pessoal, se você pensar bem, né, a primeira lei de Newton, né, tem até algumas pessoas que dizem que, quer dizer, existe até, pode surgir a ideia de que ela é uma consequência da segunda lei, né? Porque, afinal de contas, né, se a força for igual a zero, ó, se a força for igual a zero, o que a gente obtém? Que, né, ó, a derivada segunda com relação ao tempo é igual a zero, divide a massa ali, então fica a aceleração é igual a zero. Então, se a aceleração é igual a zero, é porque a velocidade ela é constante, né? Isso aqui é o quê? Exatamente a primeira lei, né? Se não há nenhuma força resultante, certo? Lembrando que isso aqui é a força resultante, certo? A, a velocidade é constante, certo? A, apesar disso, né? Ou seja, apesar da gente conseguir obter a primeira lei, da segunda lei, a gente
a gente não diz que a primeira lei é uma consequência da segunda lei, né? Na realidade, se a gente for pensar do ponto de vista matemático, né, a derivada ser zero, né, esse dx dt é uma constante, né, é sempre o mesmo valor com uma única condição, qual? Que a velocidade seja contínua, né? Se a velocidade não precisar ser contínua, né, vamos supor que eu pego aqui a equação, o gráfico da velocidade. Vamos supor que ela tem vários. Ela não precisa ser contínua, então ela podia ter várias quebras. Ela podia quebrar ali, podia quebrar aqui, né? Então, em todos esses pontos, né, a derivada é zero, certo? Até esses pontos de quebrazinha aqui, né, se eu passar o limite aqui pela esquerda e pela direita, né, a derivada vai dar zero também, né? Se eu fizer uma derivada passando o limite aqui, né? Então, assim, se a velocidade fosse permitido ser descontínua, certo? O que acontece? Não necessariamente a primeira lei poderia ser verdade, tudo bem? Então, assim, então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que a primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia, né, que diz que todo corpo vai ficar parado ou com velocidade constante, né, se não houver força resultante, é a mesma coisa que dizer o seguinte, que a velocidade ela é sempre uma função contínua. Certo? Então, eu poderia simplesmente definir o seguinte, em vez de eu dizer, enunciar a primeira lei, o corpo vai ficar parado com velocidade constante. Né? Em vez de eu falar isso, eu poderia simplesmente dizer o seguinte, a velocidade ela é uma função contínua. Certo? E é isso. Isso implicaria na segunda lei, né? Na primeira lei, perdão. A segunda lei, junto com essa condição, implica na primeira lei. Certo? Isso é bem interessante, né? Porque a velocidade é contínua. Tipo assim, você não pode dar um salto, né, na velocidade, você não pode modificar a sua velocidade de um ponto para o outro, né? Isso, inclusive, é o que mata uma pessoa no acidente, né? Tipo assim, você não está no carro a 60 quilômetros por hora e instantaneamente você muda a sua velocidade para zero. Né? Na verdade, você tem que ir desacelerando, né? E sua velocidade vai diminuindo e isso gera forças muito grandes em você, que é o que mata a pessoa no acidente, certo? Tudo bem? Mas só uma discussãozinha aqui, breve, sobre a primeira lei, né? Para a primeira lei não passar batido. Tudo bem? Tem também a terceira lei, certo? A terceira lei, só que a terceira lei eu vou falar melhor quando a gente estiver estudando um sistema de partículas, certo? Mas, por enquanto, vamos trabalhar um pouquinho com a primeira lei, quer dizer, com a segunda lei, né? Como eu falei para vocês, é uma equação diferencial. A gente resolveu um caso na aula passada, vamos resolver um caso muito comum, né, para a gente, que é o caso quando um corpo está sob a influência da gravidade. Tudo bem? Então vamos lá. Quando um corpo está sob a influência da gravidade, né, vocês devem lembrar lá do ensino médio, que está agindo a força-peso, certo? Nesse corpo. Né? Então, por que os corpos caem? Né? Porque está agindo uma força sobre ele puxando para baixo. Né? Que força é essa? É a força gravitacional que a Terra está atraindo o corpo. Tudo bem? Só lembrando, né, que essa força, ela é uma força que, devido ao campo gravitacional da Terra, né? Só para explicar para vocês o que acontece. Por que a Terra cria um campo gravitacional? Né? Na realidade, tudo que tem massa cria um campo gravitacional, né? Então, tanto um planeta cria um campo gravitacional em torno dela, certo? Depois a gente vai estudar isso aqui um pouquinho melhor, né? Como também qualquer objeto que tem massa, né? Eu quero dizer com isso. Inclusive, esse pincel está criando um campo gravitacional em torno dele, né? Assim como eu crio, assim como vocês criam, todo objeto que tem massa cria um campo gravitacional em torno dele. Tudo bem? Então, essa força que o corpo está sendo puxado para baixo, né? O porquê dos objetos caem é porque a Terra está atraindo as coisas para baixo, certo? Aí você pode falar assim, professor, mas se esse pincel cria um campo gravitacional, né? E esse outro também cria um campo gravitacional,
por que que eles não estão se atraindo, né? Eu não estou sentindo nenhuma força aqui, um sobre o outro, né? Na realidade, eles estão, né? Por incrível que pareça, esses pincéis estão se atraindo, mas é com uma força tão pequena que a gente não consegue sentir. A gente na mão aqui não consegue sentir, é uma força muito pequena. Na verdade, nem acredito que até os aparelhos com maior precisão que a gente tem no laboratório não conseguiria medir a força de 2 pincéis, certo? Porque lembrando, né? Você já deve ter visto em algum lugar, mas a força gravitacional, como é que ela é? Ela é a constante gravitacional, né? É um valor constante, vezes o produto das massas dos dois corpos, dividido pela distância ao quadrado entre eles. Então, a força entre os dois pincéis vai ser o produto da massa desse, vezes o produto da massa desse, dividido pela distância ao quadrado entre eles, né? Então, sei lá, 10 centímetros aqui ao quadrado, vezes a constante gravitacional, né? O que deixa essa força praticamente imperceptível na nossa escala de vida, né? É porque esse G é muito pequeno, certo? Esse G aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui o valor dele. Eu não sei decorado, então eu vou procurar aqui no pai dos burros, né? O Google. Ele diz aqui no instante. Então, o G vai ser igual a 6,674 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? Unidades do SI, né? Aqui é metro cúbico dividido por quilograma segundo ao quadrado. Certo? Esse é o valor de G. Então, assim, então é por isso que a gente não... A única força gravitacional que a gente sente é a da Terra. Certo? Apesar de que todo objeto que está ao seu redor aí está fazendo uma força sobre você. Né? Então, essa câmera que está aqui na minha frente, ela está me puxando, assim como eu estou puxando ela. Certo? Essa lousa aqui, ela faz uma força gravitacional em mim, assim como eu faço a força gravitacional nela também. Só que são forças muito pequenas. Por quê? Porque essa constante é muito pequena. Certo? O valor é muito pequeno. Né? Então, ou seja, essa força só começa a ficar significativa quando a massa é muito grande. Quando as massas são muito grandes, né, comparada a essa constante, aí essa força você consegue sentir. Né? E tem um objeto próximo da gente com uma massa gigantesca. Né? Que objeto é esse? A Terra. Né? A Terra tem uma massa gigantesca. E aí a gente consegue sentir a força que ela faz na gente. Né? Ou a força que um planeta faz no outro. Né? Só por curiosidade, pessoal, vocês podem perguntar, né? Lembrando, quem propôs essa equação foi Newton, né? A lei da gravitação foi Newton que propôs, né? Inclusive foi graças a ela, né? Que ele pôde mostrar que a equação dele está correta, certo? Segundo a lei de Newton. E você pode perguntar, professor, e como é que o pessoal acreditou nele, né? Ele chegar e dizer que um pincel está atraindo o outro, né? Como é que o cara vai acreditar nisso, nessa loucura, né? Na verdade, como eu falei, um pincel e o outro a gente não consegue medir, né? Mas existe um experimento que dá para medir, né? Se alguém quiser fazer em casa, dá até para fazer. Né? Explicando brevemente aqui o experimento, é o seguinte, você pendura aqui no teto uma espécie de halter, certo? Um peso nas pontas, né? Você pega aqui um fio, pode ser um fio de nylon, né? Desde que aguente o peso do halter, né? Pode ser um halter, uma barra, né? Com os pesos na ponta. Quanto maior a distância, melhor. Certo? Quanto maior essa distância aqui. E o peso aqui, quanto mais você conseguir, melhor. Tudo bem? Você tenta deixar isso aqui o mais estável possível. Você vê que é muito difícil deixar isso estável, né? Não pode ter qualquer ventinho nem nada, que ela já começa a balançar. Tá? Você tenta deixar o mais estável possível e depois você aproxima outro objeto bem pesado. Aqui de um lado e aqui do outro. Você vai ver que aos poucos esse aqui vai começar a rodar para cá e esse começa a rodar para cá. Né? E ela começa a balançar, só que ela vai balançando, se aproximando dele. Tudo bem? E assim, então, isso aqui na verdade a gente chama de experimento de Cavendish. E foi assim que o pessoal comprovou, né, que a força da gravidade ela existe em qualquer objeto. Né? Basta ele ter massa que ele vai ser atraído. Tudo bem? É como eu falei, um experimento é muito sensível, né? Mas dá para fazer em casa, né? Quando voltar às aulas presenciais, eu pretendo montar um aparato desse no laboratório de física.
Só o povo acreditar que a gravidade realmente existe, né? Vamos lá. Então, outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que próximo próximo à superfície da Terra, né, a força gravitacional ela é simplesmente proporcional à massa do corpo. Né? O que acontece? Se eu pegar aqui essa minha equaçãozinha, né, quando eu aplico a uma pessoa um objeto na superfície da Terra, né, aqui vai ser a massa da Terra, né, e aqui vai ser a massa da pessoa do objeto, tudo bem? E qual é a distância que a pessoa está da Terra, né? Na verdade, é exatamente o raio, né? Tudo bem? Essa distância aqui dá para mostrar, né? Até um exercício de cálculo vetorial bem interessante, mostrar que quando a massa está distribuída em uma esfera, o corpo que está fora, ele é atraído de tal forma como se toda a massa tivesse concentrada no centro, certo? Depois, se a gente estiver vendo um pouquinho de cálculo vetorial, posso até botar isso como exercício para a gente ver, certo? Mas, por enquanto, vamos aceitar isso. Né? Então, a força gravitacional que age na gente, como é que é? É a constante universal vezes a massa da Terra, vezes a nossa massa, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Certo? Isso é em mim, eu boto a minha massa aqui. Se fosse no Mair, eu botava a massa do Mair. Né? Se fosse em outra pessoa, eu botaria a massa de outra pessoa. Assim como se fosse de outro objeto. Mas o que acontece? Que esse termozinho aqui, ó, ele é o mesmo para todo mundo. A massa da Terra não muda. O raio da Terra não muda, a constante gravitacional não muda. Esse produto desses três aqui a gente chama de aceleração da gravidade, G. Então, aquele 9,8, né, que a gente costuma ver, certo? Ele vem da onde? Exatamente quando você pega a constante universal, multiplica pela massa da Terra e divide pelo raio dela ao quadrado, você vai ter exatamente aquele 9,8, né? Gravidade é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade. Tudo bem? E aqui, ó, e aí tem uma implicação interessante, né? Ó. Então, massa vezes aceleração, certo? Vai ser igual a força-peso, né? Que está agindo. Só que a força-peso, ela é o quê? A aceleração da gravidade vezes a massa do corpo. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que a aceleração, como eu posso cortar a massa de um lado e a massa do outro, certo? Ou seja, a aceleração a aceleração de qualquer corpo que está submetido apenas à força-peso, certo? Sempre vai ser igual à aceleração da gravidade, certo? Eu quero dizer com isso que qualquer corpo vai cair com a mesma aceleração, desde que esteja agindo só a força-peso, certo? Lógico que aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Por exemplo, né? Deixa eu só pegar aqui uma coisa aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui um livro e um papel. Certo? Um livro e um papel, deixa eu ver um pouco mais para cá. Se eu soltar aqui, naturalmente, quem é que vai cair primeiro? Acredito que Os dois. Pronto. O papel, ele vai demorar um pouquinho mais para cair, né? Posso até soltar aqui, ó. Vai fazer um barulho gigantesco no chão, né? Não sei se a câmera conseguiu pegar aí, mas o papel, ele deu uma voada aqui, certo? Agora, se eu pegar esse papel, né, e dobrar ele, tudo bem? Quer dizer, eu nem precisaria dobrar, mas eu vou dobrar aqui. E eu soltar o papel em cima do livro, né? Então, o que é que vai acontecer? Se eu soltar o papel em cima do livro, o papel vai ficar em cima e o livro vai sair na frente? Ou o papel vai descer junto com o livro? O que é que vocês acham? Aqui. Vamos fazer o experimento e a gente vê, né? Ó. O papel está em cima do livro. Sei que vocês não estão vendo, mas o papel está em cima do livro, certo? Então, se eu soltar, ó, o que aconteceu? O papel caiu junto com o livro, certo?
que eu quero mostrar para vocês? O seguinte, quando eu solto um do lado do outro, eles não caem junto. Mas quando eu solto um na frente do outro, eles caem junto. Né? E aí você fala, aí você pergunta, professor, mas você não disse que todo o corpo tem a mesma aceleração? Né? Quando age somente a força-peso, sim, todos os corpos têm a mesma aceleração. Mas aí que tá, quando eu solto o papel aqui, começa a agir outra força também, né? A força de resistência do ar, certo? Uma força de resistência do ar, tudo bem? Então, no caso do papel, certo? Além da força-peso, tem outra força também, a força de resistência do ar, certo? A gente vai até estudar um pouco essa força aqui, ainda hoje, se der tempo, certo? E, inclusive, vamos resolver a lei de Newton quando está agindo a força de resistência do ar, certo? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa força, em alguns casos, ela é desprezível. Né? Na verdade, a gente vai ver que ela é desprezível quando o corpo não tem uma massa muito pequena espalhada numa área grande. Por exemplo, né? Se eu pegar o livro e o papel, eles têm mais ou menos a mesma área, certo? Sendo que o papel ele é bem mais leve que o livro. Então, quando eu solto, a força de resistência vai ser bem mais forte, bem maior que no papel. Tudo bem? E aí, o que acontece? Beleza, mas se eu pegasse esse papel e amassasse ele, né? Se eu amassasse ele, e eu soltasse aqui os dois, você ia ver que eles iam cair ao mesmo tempo, certo? Vou só aqui fazer uma última vez, né? Não sei se deu para ver, mas eles... Professor, se o senhor tirar a gravidade, aí o senhor soltar o papel do lado do livro, eles caem junto? Pronto, se eu tirar a gravidade, eles não caem. Se eu tirar a gravidade e eu soltar, eles vão ficar parados aqui. E se o senhor tirar o ar? O ar, eles caem junto, mesmo papel aberto, né? Existe até um experimento que dá para ver no YouTube, né? Em que eles colocaram, na NASA, né? Existe uma câmara de vácuo, né? Inclusive, por curiosidade, essa câmara de vácuo era um foguete antigo que eles tinham, que ia ser jogado no ferro velho, mas eles acabaram criando uma câmara de vácuo com esse foguete. E aí, eles conseguem retirar todo o ar, né? Dessa câmara, né? Naturalmente não pode ter ninguém lá dentro, senão não consegue respirar, certo? E aí, eles soltaram uma bola de boliche e uma pena. E aí você vê que a bola de boliche cai junto com a pena, né? Assim como também, né, quando o homem foi à Lua, ele fez experimento, né? Ele jogou uma pedra da Lua e uma pena, acho que foi uma pena. Ele jogou e viu que os dois caíram ao mesmo tempo na Lua, porque na Lua não tem atmosfera, né? Ele até brincou, né? Ele falou, o Sir Isaac Newton estava correto, né? Newton era um cavaleiro, né? Por isso que ele falou Sir Isaac Newton. Então, assim, beleza. Então, com a resistência do ar, né? Depois a gente vai ver como é que a gente resolve a segunda lei de Newton se houver uma força de resistência do ar, certo? Mas, por enquanto, nós vamos resolver apenas sobre a ação da força da gravidade. Né? Apenas sobre a ação da força da gravidade, aí resolver ficar fácil, né? Porque a aceleração é constante, né? Ou seja, a derivada segunda da posição com relação ao tempo é constante, igual à gravidade, né? Se eu quiser calcular a velocidade, o que eu faço? Aí vamos lembrar, né? A gente integra, né? Eu integro aqui os dois lados, né? D2x dt2 dt vai ser a integral de g dt. Aqui a gente integra, né? De um tempo, vamos botar no tempo t igual a zero até um tempo t arbitrário, né? Aí a gente vai ter uma função de t. Aí aqui, ó, vamos só terminar de resolver aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui dá exatamente, né? A velocidade, né? A derivada primeiro, né? Vai ficar a velocidade, né? No tempo t, certo?
menos a velocidade inicial, então vamos chamar aqui de menos V0, a velocidade inicial, certo? E aqui vai ficar o quê? A gravidade. Lembrando, a gravidade ela é constante, né? Então, como ela é constante, ela sai da integral. É simplesmente a integral de dt. A integral de dt é t, né? Vai ficar assim, certo? E aqui, ó, passando para o lado de lá, vai ficar assim, V0 mais gt, né? Essa equação é uma das equações que a gente aprende lá no ensino médio, né? Lá no ensino médio, só que a gente aprende ela assim, ó, V igual a V0 mais gt, né? O pessoal chama de voat, né? Só que é o A, né? Aceleração. O pessoal chama de voat. Lá do movimento uniformemente variado, né? Ó, esse aqui é o famoso movimento uniformemente variado, certo? Só que lá no ensino médio a gente fica dando nome aos movimentos para ficar mais fácil para o pessoal aprender, né? Aqui a gente já taca a força aqui e resolve, né? Não precisa dar nome, né? Não precisa dar nome. Então, a equação da velocidade fica assim, certo? E aí, como é que eu acho a posição? Se eu quiser achar a posição, eu integro de novo, né? Ó. Integro aqui, ó, dx dt, dt, de 0 a t, integral de v0 mais gt, dt, de 0 a t. Certo? Então, vamos lá. E aqui, ó, aí aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque está acabando aqui a distância, certo? Então, quer ficar a posição, o x de t, menos a posição inicial, vai ser igual. Aí aqui, V0 é uma constante. Então, vai ficar V0 vezes t, mais, aí aqui é onde surge, ó, integral de t dt, é t ao quadrado, dividido por 2, né? Quando eu aplicar de 0 a t, vai ficar isso aí. Então, x igual a x0 mais V0t mais GT2 sobre 2. Tudo bem? Essa equaçãozinha aqui, o pessoal até chama de sorvetão, né? E lá no ensino médio a gente vê com S. S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, certo? Só que aqui a gente está vendo como X, né? Com uma coordenada, né? Do eixo. Tudo bem? Então, isso aqui é exatamente a equação que descreve, né, a posição do corpo sobre a ação da gravidade, a velocidade do corpo sobre a ação da gravidade e a aceleração que é constante. Ou seja, então, esse livro que eu joguei, ele poderia ser descrito por uma equação como essa, certo? Só vendo alguns detalhes em relação a isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui. A posição, ela é uma função do segundo grau com o tempo, né? O que significa dizer? Que o movimento, né, sobre a ação da gravidade, se eu for desenhar um gráfico, ele pode ser, quer dizer, o gráfico vai ser uma parábola, né? Ou com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo, certo? Se vai ser para cima ou para baixo, vai depender de como você adota o seu referencial, tudo bem? Então, vamos adotar o meu referencial como sendo positivo para baixo, né? Então, quando eu faço isso, vamos adotar um referencial positivo para baixo. Não, perdão, vamos adotar como sendo positivo para cima. E aí, quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu adoto o meu eixo X positivo para cima, né, a força da gravidade que é para baixo, ela fica negativa, né? Então, esse G aqui é negativo, certo? Essa aqui é exatamente aquele coeficiente angular, né, da parábola, né? Ó. Lembrando, a parábola é assim, né? Ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Quando esse cara é negativo, né? O que acontece com cavidade voltada para baixo, certo? Então, movimento, né, sobre a ação da gravidade, né, sempre o formato é uma parábola, né? Isso aqui, ó, esse gráfico que eu desenhei é exatamente o corpo, quando você lança um corpo para cima, né? Ó. Você pode lançar inicialmente uma determinada altura, né? Vamos supor que fosse esse pincel aqui, ó. Eu lanço mais ou menos da altura aqui do meu peito, né? Deve ser o quê? Mais ou menos 1,40 m, certo? Jogo com uma certa velocidade para cima, né? Então ele tem uma velocidade inicial positiva, né?
E aí o que acontece? De acordo com o tempo vai passando, né? A altura dele vai aumentando. Certo? Vai aumentando até chegar ao ponto de altura máxima, né? Quando eu jogo o pincel, tem um ponto de altura máxima, né? E aí ele retorna, certo? Então tem esse ponto aqui de altura máxima, tudo bem? E aí depois ele começa a retornar, né? Até cair no chão, certo? Então, ou seja, então essa equação aqui descreve exatamente o movimento do pincel, né? De ida e volta para o chão, né? Então, vamos supor que o cara pergunte, qual a altura máxima que o pincel vai chegar? Você consegue dizer, né? Se você souber a velocidade com que eu joguei aqui, ó, a velocidade com que eu joguei o pincel, eu consigo dizer exatamente qual a altura que ele vai chegar, certo? Vamos lá. E se eu fosse ver a equação da velocidade, né? Nesse movimento? A equação da velocidade desse movimento seria exatamente assim. Vamos supor que ele começou com uma certa velocidade inicial, né? Sei lá, vou botar aqui de 1 metro por segundo. O que que acontece? Ó? Exatamente nesse ponto onde há a inversão do movimento, a velocidade é zero, certo, pessoal? Tem a equação da velocidade, que é uma reta, né? Ó? Essa equação aqui, equação de uma reta, né? Só que é uma reta, lembrando, a gravidade, estou considerando ela negativa, né? Porque eu adotei meu eixo positivo para cima. Então, coeficiente angular negativo é uma reta decrescente, certo? E aí a minha velocidade, ou seja, ela começa positiva, botei 1 aqui, arbitrariamente, e aí ela vai diminuindo, né? Por quê? Porque a Terra está puxando ele para baixo. Então ela tem uma certa velocidade inicial para cima, mas a Terra está puxando. Então chega uma hora que a Terra zera a velocidade, né? A velocidade fica zero, e aí o corpo inverte o movimento e começa a descer, e começa a aumentar a velocidade aqui para baixo. Certo? Só por curiosidade, pessoal, vamos supor que um corpo ele caia de uma altura de 10 metros, né? Vamos ver a velocidade que ele atinge. 10 metros é 10 metros é 3 andares, né? Vamos supor que um corpo caia do terceiro andar. Certo? Vamos calcular a velocidade que ele atinge. Então vamos lá. Então vamos adotar aqui a equação, né? Vamos supor que a altura inicial dele, né? A posição inicial é 10 metros, certo? E aí, a velocidade inicial dele, vamos dizer que é zero. A aceleração dele, que é da gravidade, vamos usar menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E eu quero calcular a velocidade dele quando ele chegar lá no chão, tudo bem? Mas para calcular a velocidade dele quando ele chega lá no chão, aqui é a equação, né? V0t mais g, t2 sobre 2. Eu preciso calcular primeiro o tempo que ele chega lá, né? Porque lembra, a velocidade, né? É V0 mais gt. Você tem a velocidade inicial, a gravidade, isso eu tenho, mas eu preciso ter o tempo que ele chega lá no chão, certo? Então, eu vou primeiro calcular o tempo que ele chega no chão, certo? E aí eu acho a velocidade. Vamos lá. Quando ele chegar no chão, a posição do corpo é quanto? Zero, certo? Então, eu coloco zero aqui. Eu quero achar o tempo quando ele está no chão. A posição inicial é 10. Velocidade inicial é zero, certo? Então, já vou botar aqui, né? Velocidade inicial ser zero significa dizer que a pessoa pegou e soltou, né? Assim, quando ele... Perdi o pincel. Assim, quando ele soltou, né? A velocidade... Quer dizer, a pessoa lá em cima só fez soltar o objeto. Quando ela só solta, inicialmente a velocidade é zero, certo? E quer ficar menos 9,8 t ao quadrado sobre 2, certo? Vou isolar tudo aqui, né? Ó. Fazer aqui mais rápido. Vai ser a raiz de 20 dividido por 9,8. Certo? 20 dividido por 9,8 vai dar mais ou menos 2, né? Só ver aqui. 20 dividido por 9,8
2,041 aproximadamente. 2,041. E aí a raiz disso dá quanto? Deixa eu só ver aqui. 1,43, aproximadamente. 1,43. Ou seja, um corpo ele demora, né, para cair 1,43 segundos para cair 10 metros. Certo? Beleza, até aí tudo bem, né? A gente sabe que as coisas caem rápido, certo? Agora vamos calcular a velocidade, né? Que eu falei no objetivo inicial, certo? Para calcular a velocidade, dá para a gente calcular nesse cantinho aqui, né? Muito grande. V igual a V0, que é 0, menos 9,8 vezes o tempo, que é 1,43. Então, a velocidade vai ser... Deixa eu só ver quanto é que é isso aqui. 1,43 vezes 9,8. Vezes 9,8. 14. Aproximadamente 14 metros por segundo, mas vamos, só para a gente ter ideia, vamos ver em quilômetros por hora. Então, multiplica aqui por 3,6. Então, tem 50 km por hora, certo? Ou seja, um objeto caindo do terceiro andar, ele vai chegar lá embaixo a uma velocidade de 50 km por hora, né? É bastante, né? Porque, na verdade, a aceleração da gravidade ela é uma aceleração grande, né? Acho que eu falei isso para vocês numa das aulas passadas, que a aceleração grande, né? São poucas, digamos assim, as máquinas humanas que conseguem chegar, né? Os meios de transporte humanos que conseguem chegar à aceleração da gravidade, né? Como eu falei, carro normal, assim, para a gente dar no dia a dia, só os carros esportivos, né? De R$ 500 mil, enfim, de 1 milhão, daí para cima, né? Os carros comuns não tem nem perigo, chega nem perto da aceleração da gravidade. Certo? Chega nem perto. Pode botar aí o carro mais rápido que a gente tem aqui. Sei lá, um Honda Civic, um Corolla, pode botar que não chega nem perto da aceleração da gravidade. Certo? Ou seja, um pincelzinho desse aqui é mais rápido do que um Honda Civic. Certo? Beleza? E, lógico, né? Por isso que o pessoal usa capacete em construção, né? Você está construindo um prédio, de repente alguém chuta uma pedra. Se for do terceiro andar, essa pedra chega lá embaixo a 50 km por hora. Imagine se fosse do 10º andar. Né? Então, ou seja, a velocidade aumenta bastante, certo? E aí, por isso que fica perigoso, né? Por isso que tem que usar capacete, certo? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida aqui, vocês podem perguntar, certo? Só para a gente... Aliás, já está dando 8 horas, acho que vocês têm outra aula agora, né, pessoal? Então, você ia fazer uma pergunta? Aí. Não, eu dizer que nós temos mesmo, professor. Pois é. Então vamos para o seguinte. Para a gente terminar aqui, certo? Isso aqui, vocês já devem ter visto no ensino médio, né? Mas na quarta-feira nós vamos ver uma coisa que vocês não viram no ensino médio, né? Que vamos resolver esse mesmo problema, só que agora considerando a resistência do ar, né? Aí a gente vai entender, por exemplo, por que um paraquedista não morre. Por que quando ele abre o paraquedas salva a vida dele, né? E se não abrir, ele vai morrer, né? Vamos entender, tudo bem? Então, por hoje a gente fica por aqui, certo, pessoal? E aí, quarta-feira, a gente vai resolver esse problema aí com resistência do ar, certo? Então,